Quando a ordem chegou para a tropa marchar sob as incessantes chuvas de dezembro de 1944, um dos soldados, Paulo, sentiu seu coração acelerar. O céu estava pesado e cinzento, como se o próprio tempo estivesse contra eles. O barulho das gotas de chuva batendo no chão parecia um tambor que marcava o compasso de uma marcha forçada, enquanto a lama se acumulava sob seus pés, dificultando cada passo. Ele se lembrava da última vez que bebeu água de seu cantil metálico. O gosto enferrujado ainda permanecia em sua boca, como um lembrete amargo da dura realidade que enfrentavam. Naquela manhã fria, a umidade penetrava em seus ossos e a preocupação com a desidratação tornava-se uma sombra constante na mente de Paulo. O peso do orgulho logístico, que antes parecia um símbolo de força, agora parecia desmoronar em meio à realidade crua das trincheiras. Ele observou seus companheiros, que marchavam com expressões de cansaço e desânimo, suas faces pálidas e olheiras profundas, revelando os efeitos do tempo e da pressão. A cada gole de água, Paulo sentia como se estivesse engolindo veneno, e a frustração crescia dentro dele. Algo precisava mudar. O cheiro da terra molhada misturava-se ao ar frio, e cada respiração se tornava um esforço. Ele olhou ao redor, buscando algo que pudesse oferecer esperança, mas tudo o que via era a desolação. No entanto, em meio à tempestade, uma ideia começou a surgir em sua mente. A possibilidade de que a solução para sua sobrevivência poderia vir de um lugar inesperado. Enquanto o vento uivava, ele se lembrou de um episódio anterior que o levou a essa conclusão. Meses antes, a tropa estava em treinamento intensivo. Desde o início de novembro, Paulo e seus companheiros haviam se acostumado a marchar longas distâncias sob a rígida orientação de seus superiores. Haviam recebido os cantis metálicos, que eram motivo de orgulho, considerados robustos e eficientes. No entanto, a prática havia revelado um problema. Após dias de uso, a água armazenada tornava-se turva e com um gosto metálico insuportável. Paulo se recordava de suas tentativas de negociar com os fornecedores, mas as respostas eram sempre as mesmas. São os melhores cantis do mercado, mantenham-se com eles. A frustração aumentava, e a sensação de impotência o acompanhava enquanto tentava encontrar uma maneira de resolver o problema. Foi em uma de suas caminhadas pela cidade que avistou uma pequena barraca vendendo objetos artesanais. Entre eles, um cantil de barro chamou sua atenção. O vendedor ofereceu-o por 10 réis e Paulo hesitou, ponderando a importância do que estava prestes a decidir. Aquele simples recipiente poderia ser a solução para os problemas que atormentavam não apenas ele, mas toda a sua unidade. O peso do orgulho logístico e a expectativa da durabilidade dos equipamentos pareciam desmoronar à medida que ele olhava para aquele cantil de barro que prometia um alívio inesperado. Agora, naquele momento de tensão sob a chuva incessante, ele se viu na encruzilhada de uma escolha crucial. O que poderia ser apenas um objeto simples poderia, de fato, mudar o destino de sua tropa. A incerteza pairava no ar, e a sensação de que algo estava prestes a mudar deixava Paulo em um estado de expectativa nervosa. Ele respirou fundo, sentindo o ar frio atravessar seus pulmões, e decidiu que era hora de agir. Meses antes daquela marcha, sob a chuva incessante, Paulo e seus companheiros estavam imersos em um treinamento rigoroso, moldando suas habilidades e caráter. Desde o início de novembro de 1944, a tropa foi submetida a longas jornadas sob a rígida orientação de superiores que buscavam forjar homens resilientes, prontos para a guerra. A pressão era palpável, refletida em cada passo que davam. Os cantis metálicos que receberam eram motivo de orgulho, considerados robustos e eficientes. Contudo, à medida que os dias se arrastavam e os treinos se intensificavam, Paulo começou a perceber problemas.
A água armazenada rapidamente se tornava turva, e o gosto enferrujado era uma constante desagradável. Em uma reunião, ele expressou sua insatisfação. Precisamos de água potável, não de veneno. Mas obteve apenas respostas impassíveis dos superiores. São os melhores cantis do mercado. Vocês vão se acostumar. A frustração crescia e a camaradagem entre os soldados se fortalecia, mas a insatisfação com os cantis metálicos pairava como uma nuvem. A desidratação começou a afetar seus amigos, as olheiras profundas em seus rostos revelando o impacto da situação. Em um dia especialmente chuvoso, Paulo e alguns companheiros decidiram buscar suprimentos pela cidade e avistaram uma barraca vendendo objetos artesanais. O vendedor exibia diversos itens, mas foi o cantil de barro que chamou a atenção de Paulo. Ao escutar o preço de 10 reais, ele hesitou. A natureza daquele investimento em tempos incertos parecia arriscada, mas a necessidade falou mais alto. A decisão de comprar o cantil de barro se tornou um ato de resistência às frustrações acumuladas. Ao dar o primeiro gole de água fresca, sentiu um alívio profundo. A pureza da água, sem o gosto metálico, era como um bálsamo. Logo, 6 soldados começaram a compartilhar o cantil, passando-o de mão em mão, experimentando juntos a sensação de alívio. As risadas e conversas em torno do cantil tornaram-se essenciais para manter a moral elevada em meio à adversidade. O cheiro da terra molhada e o calor de um fogo improvisado criavam um ambiente quase reconfortante. Contudo, surgiram tensões à medida que o cantil de barro se tornava popular. Alguns soldados ainda defendiam a praticidade dos cantis metálicos, insistindo em sua resistência. O clima de camaradagem começou a se transformar em debates acalorados, e Paulo se viu mediando opiniões divergentes. Ele percebeu que a resistência ao novo era uma manifestação do medo do desconhecido que permeava a guerra. A realidade do campo de batalha era dura. As tensões refletiam a pressão constante do inimigo e o clima de incerteza. Paulo tentava manter a calma, ciente de que a luta pela sobrevivência não se limitava a um simples cantil. Cada dia trazia novos desafios, e enquanto a guerra moldava sua experiência, ele e seus companheiros começaram a perceber que por trás de cada objeto havia uma história de resistência e criatividade, esperando para ser contada. Naquele dia chuvoso, enquanto a tropa marchava, o clima pesado parecia refletir o estado emocional de Paulo. Ele sentia a tensão crescendo à medida que se aproximavam da linha de frente, onde a vida e a morte se entrelaçavam em um abraço mortal. As gotas de chuva escorriam pelo seu rosto, misturando-se ao suor e à ansiedade, enquanto ele carregava o cantil de barro, agora um símbolo de resistência e esperança. O peso do pequeno recipiente parecia maior do que antes, carregando não apenas água, mas um significado profundo para todos ali. Quando chegaram ao acampamento, a atmosfera estava elétrica. O som distante de explosões e tiros ecoava, como se a própria terra estivesse gritando pela dor da guerra. Paulo observou os rostos de seus companheiros, marcados pela tensão e pela expectativa. Eles estavam prestes a enfrentar um combate que poderia mudar tudo. O cheiro de pólvora e terra molhada preenchia o ar, e a adrenalina começava a correr em suas veias. Enquanto se preparavam, Paulo viu um grupo de soldados reunidos ao redor de um fogo improvisado, rindo e conversando. O cantil de barro, que inicialmente era apenas um objeto utilitário, agora se tornara uma fonte de alívio e união. Ele se aproximou. E ao ver o brilho nos olhos de seus amigos, sentiu que a esperança ainda poderia florescer em meio ao caos. "Vamos nos hidratar antes de qualquer coisa", disse ele, passando o cantil de barro entre eles. A água fresca, pura e revitalizante parecia um antídoto contra o medo que todos sentiam.
A cada gole, as risadas aumentavam e a tensão começava a se dissipar. Entretanto, à medida que se preparavam para o confronto, Paulo sabia que não poderia ignorar a realidade à sua frente. Ele observou os rostos ao redor, percebendo a mistura de bravura e medo. Cada um ali tinha suas próprias histórias, seus próprios medos, mas naquele momento todos estavam unidos por um único propósito: sobreviver. Quando o sinal para o combate soou, o clima mudou drasticamente. A alegria que antes preenchia o ar deu lugar a um silêncio denso, quebrado apenas pelo som dos passos apressados e pela respiração ofegante. Paulo sentiu seu corpo se preparar para a luta. Ele ajustou seu equipamento, o cantil de barro balançando em seu lado, uma lembrança de que, mesmo nas situações mais adversas, a simplicidade e a sabedoria poderiam prevalecer. O combate começou. O barulho ensurdecedor das explosões fazia o chão tremer sob seus pés. Paulo avançava com seus companheiros, os gritos de comando ecoando em seus ouvidos. O caos se instalava e a realidade era brutal. Os rostos que um dia foram conhecidos agora eram quase irreconhecíveis sob o estresse da batalha. Ele lutou com todas as suas forças, a adrenalina e o medo misturando-se em um turbilhão emocional. Em meio à confusão, Paulo se lembrou de uma frase que havia repetido para si mesmo. Às vezes, a sabedoria está naquilo que consideramos ultrapassado. O cantil de barro, em sua simplicidade, tinha se tornado um símbolo de força e criatividade. A resistência não vinha apenas da capacidade de lutar, mas também da habilidade de encontrar soluções nos lugares mais inesperados. E assim, enquanto a luta se intensificava, Paulo percebeu que a batalha não era apenas contra inimigos visíveis, mas também contra seus próprios medos e inseguranças. O cantil, agora com algumas marcas de batalha, representava a luta pela vida. A água fresca que ele havia compartilhado antes do combate era um lembrete de que, mesmo em meio ao caos, havia espaço para a solidariedade e a esperança. Entre os gritos da guerra, o eco do cantil de barro se tornava uma canção de resiliência, unindo todos em um propósito comum: sobreviver e lutar por um futuro melhor. Enquanto observava a batalha se desenrolar diante de seus olhos, Paulo começou a pensar sobre o que aquela experiência significava para ele e seus companheiros. O clangor das armas e o estrondo das explosões pareciam distantes, como se ele estivesse em uma bolha, isolado do caos ao seu redor. Ele se lembrava do momento em que decidiu comprar o cantil de barro, um ato que agora parecia profundamente simbólico. O que antes era um simples recipiente de água tornara-se um pilar de esperança e resiliência em meio à guerra. A cada gole compartilhado entre os soldados, o cantil se transformava em um símbolo de união. Paulo percebeu que, mesmo em meio à brutalidade do combate, havia uma humanidade que não poderia ser apagada. Ele viu seus companheiros se ajudarem, trocando palavras de encorajamento e oferecendo apoio em momentos de fraqueza. A camaradagem que surgira em torno do cantil de barro se ampliava, mostrando que a sobrevivência não dependia apenas da força física, mas também do vínculo emocional que estabeleciam uns com os outros. Após o combate, enquanto o sol começava a se pôr, Paulo e a tropa se reuniu em um canto afastado. O silêncio que se seguiu à batalha era quase ensurdecedor, e o peso da perda começou a se instalar. Ele observou os rostos dos soldados, agora marcados pela dor e pelo cansaço. Alguns haviam perdido amigos, enquanto outros lutavam com suas próprias feridas, tanto físicas quanto emocionais. O cantil de barro, que tinha sido um símbolo de esperança, agora também representava a fragilidade da vida. Enquanto olhava para o recipiente, Paulo refletiu sobre como, há pouco tempo, a água fresca que ele havia compartilhado trouxe alívio. Agora, ele sabia que a luta pela sobrevivência era muito mais complexa. Cada gota de água se tornava um lembrete
do que haviam perdido e do que ainda precisavam enfrentar. A realidade do campo de batalha não era apenas sobre vencer ou perder, mas sobre o custo humano que cada vitória exigia. O ambiente ao seu redor parecia pesado e as conversas diminuíram. Paulo sentiu a responsabilidade crescendo sobre seus ombros. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de manter a moral da tropa elevada, de proporcionar um sentido de esperança em meio à escuridão. Foi então que ele teve uma ideia. Reuniu os soldados e com uma voz decidida disse: "Precisamos lembrar por que estamos aqui. Cada um de nós carrega uma história, uma razão para lutar. O cantil de barro nos ensinou que soluções simples podem fazer a diferença. Vamos honrar nossos companheiros perdidos e lutar não apenas por nós, mas por eles também." Aquelas palavras pareciam ressoar, ecoando na mente de cada um. Paulo viu uma centelha de determinação nos olhos de seus companheiros. Aos poucos, a conversa recomeçou e as risadas começaram a surgir novamente, tímidas, mas presentes. O cantil de barro foi passado mais uma vez e todos se uniram em um brinde simbólico à vida, à amizade e à esperança que ainda persistia. Aqueles momentos de reflexão e união transformaram a atmosfera ao redor. Paulo percebeu que, apesar das dificuldades, havia algo poderoso na capacidade humana de se unir, de encontrar força nas fraquezas e de transformar a dor em esperança. Ele observou que na simplicidade de um cantil de barro havia uma lição vital. A resiliência não estava apenas nas armas que carregavam, mas no coração e na alma de cada um. Enquanto a noite caía, as estrelas começaram a aparecer no céu e a tropa se acomodou ao redor do fogo. O cantil de barro, agora um objeto sagrado, estava ali, servindo como um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança poderia brilhar e unir todos em uma nova jornada. A luta pela sobrevivência continuaria, mas Paulo sabia que, em sua essência, a verdadeira batalha era pela humanidade, pela camaradagem e pela vida em sua forma mais pura. Nos dias que se seguiram ao combate, a atmosfera no acampamento começou a se transformar. Com o cantil de barro como símbolo de união, Paulo decidiu que era hora de buscar um propósito maior para sua tropa. Naquela noite, enquanto o fogo crepitava e iluminava os rostos cansados, ele reuniu os soldados para uma conversa. "Precisamos nos fortalecer, não apenas como guerreiros, mas como irmãos", começou ele, sua voz firme, mas carregada de emoção. "Vamos nos apoiar uns aos outros e compartilhar nossas histórias. Cada um de nós tem uma razão para estar aqui. Vamos honrar nossos mortos e encontrar força nas memórias que trazemos." As palavras de Paulo tocaram os corações dos soldados, que começaram a abrir-se e compartilhar histórias de suas vidas antes da guerra. Alguns falavam de suas infâncias, dos sonhos que tinham, das famílias que deixaram para trás. Outros relataram momentos de bravura e as lições que aprenderam. O cantil de barro passou de mão em mão, cada gole representando um pouco mais da camaradagem que crescia entre eles. Miguel, um soldado que sempre fora reservado, decidiu compartilhar sua história. "Eu cresci em uma pequena cidade no interior. Sempre sonhei em ser professor. Mas a guerra mudou tudo. Minha família depende de mim e eu sei que estou aqui para protegê-los." As palavras de Miguel ressoaram entre os outros e logo o espaço se encheu de relatos de determinação e amor. Enquanto as histórias se desenrolavam, algo mágico aconteceu. O riso e as lágrimas se entrelaçavam e Paulo percebeu que, mesmo em meio à dor, a esperança florescia. O cantil de barro, que um dia foi apenas um objeto de sobrevivência, agora era um símbolo de resistência e de um futuro compartilhado. Ele se sentiu inspirado a oferecer algo mais. "Que tal fazermos um pacto?", sugeriu Paulo, olhando nos olhos de seus companheiros.
Um juramento de que, enquanto estivermos juntos, ajudaremos uns aos outros a sobreviver. Não importa o que aconteça, seremos uma família. Os soldados assentiram e, formando um círculo ao redor do fogo, levantaram suas mãos, unindo-se em um juramento silencioso de solidariedade. Nos dias seguintes, a nova dinâmica se fortaleceu. Eles começaram a trabalhar juntos em tarefas cotidianas, desde a preparação das refeições até a guarda do acampamento. O clima de tensão que antes predominava foi substituído por sorrisos e brincadeiras. Paulo percebeu que o simples ato de dividir um cantil de barro havia se transformado em algo muito maior: a construção de uma comunidade. Certa manhã, enquanto o sol começava a brilhar, Paulo decidiu que era hora de agir. Vamos criar um espaço onde possamos nos reunir e compartilhar nossos pensamentos, algo que seja nosso, um sinal de nossa resistência. Começou a coletar materiais ao redor, e outros soldados se juntaram a ele. Juntos montaram um pequeno abrigo improvisado, um espaço para que pudessem conversar e fortalecer ainda mais o vínculo que haviam construído. O cantil de barro, que antes representava apenas a necessidade de água, agora era um monumento ao que haviam conquistado juntos. Ele se tornou parte das histórias que contavam, simbolizando que, não importava quão sombrias as circunstâncias, sempre haveria espaço para camaradagem, criatividade e esperança. A luta pela sobrevivência não era apenas física, era uma batalha pela conexão humana. Enquanto olhava para seus companheiros, Paulo sentiu a certeza de que juntos poderiam superar qualquer adversidade e que o espírito de luta e solidariedade sempre prevaleceria. Com o espírito de camaradagem fortalecido, a tropa de Paulo começou a enfrentar novos desafios. A construção do abrigo improvisado trouxe um novo senso de propósito, mas as tensões da guerra ainda pesavam sobre eles. Embora o clima de união se mantivesse, as diferenças culturais entre os soldados começaram a emergir, revelando atritos que ameaçavam a harmonia do grupo. Em uma tarde, enquanto se preparavam para a próxima missão, uma discussão acalorada irrompeu entre Carlos, que defendia os cantis metálicos, e Henrique, que havia adotado o cantil de barro. "Precisamos de equipamentos que realmente funcionem", exclamou Carlos, segurando seu cantil metálico. "E quem disse que os de barro não funcionam?", retrucou Henrique, irritado. Paulo percebeu que a conversa rapidamente se transformava em conflito. Com um gesto calmo, ele se interpôs. "Pessoal, todos nós estamos aqui pelo mesmo motivo. Precisamos nos apoiar, e isso inclui aceitar as diferenças de opinião. O importante é que permaneçamos vivos e unidos." Suas palavras ajudaram a acalmar a situação, mas a tensão ainda era palpável. Nos dias seguintes, a preparação para uma nova missão começou a gerar ansiedade. Informações sobre um possível ataque inimigo circulavam, e a pressão emocional aumentava. As discussões sobre estratégias voltaram a surgir, e Paulo percebeu que precisava agir rapidamente para manter a moral da tropa. Ele convocou uma reunião onde todos poderiam expressar suas preocupações. "Estamos aqui para lutar juntos. É normal ter dúvidas, mas não podemos permitir que isso nos divida." Durante a reunião, soldados de diferentes origens compartilharam suas inseguranças e experiências passadas. Paulo ouviu atentamente, percebendo que cada história trazia à tona o peso emocional que cada um carregava. Ele se lembrou do cantil de barro e do que ele representava como símbolo de união. "Se temos algo em comum, é a vontade de sobreviver e proteger uns aos outros", disse ele, olhando nos olhos de cada um. "Podemos ser diferentes, mas juntos somos mais fortes. Vamos usar isso a nosso favor." Suas palavras ressoaram entre os soldados, e a reunião se tornou um espaço de desabafo e apoio mútuo. Aquele encontro restabeleceu a camaradagem no grupo.
A luta pela sobrevivência não era apenas contra inimigos visíveis, mas também contra os medos e desentendimentos que ameaçavam dividi-los. Com a nova missão se aproximando, cada soldado estava determinado a enfrentar os desafios que viriam, não apenas como guerreiros, mas como uma verdadeira família. A solidariedade e a esperança começaram a brilhar novamente em meio à escuridão da guerra. Eles sabiam que, mesmo diante do desconhecido, juntos poderiam superar qualquer adversidade. Com renovada determinação, prepararam-se para o que estava por vir, prontos para lutar e proteger uns aos outros, sempre lembrando das lições que aprenderam ao longo do caminho. À medida que a nova missão se aproximava, o clima no acampamento tornava-se elétrico. A adrenalina pulsava nas veias de cada soldado e a determinação era palpável. Paulo sabia que o momento de testar a unidade da tropa havia chegado. Ele havia cultivado um forte espírito de camaradagem e agora era hora de colocar esse espírito à prova. Na véspera da missão, enquanto as estrelas brilhavam no céu, Paulo reuniu todos ao redor do fogo. O cantil de barro estava ali, como sempre, como símbolo do que haviam construído juntos. Hoje, estamos aqui não apenas como soldados, mas como uma família. Ele começou, sua voz firme. Amanhã enfrentaremos algo que testará nossa coragem e nossa união. Mas lembrem-se, temos uns aos outros. O que fizermos, fazemos juntos. Os rostos ao seu redor mostravam uma mistura de ansiedade e determinação. Cada um carregava preocupações sobre o que o dia seguinte poderia trazer. Contudo, a sensação de comunidade que cultivaram nos dias anteriores começou a brilhar intensamente. Quando a manhã chegou, o grupo se preparou para a missão. Cada passo em direção ao campo de batalha era uma afirmação de que estavam juntos, prontos para enfrentar o que viesse. O som dos equipamentos e as ordens ecoando ao redor proporcionavam um ritmo quase hipnótico. O cantil de barro foi passado entre eles mais uma vez antes de partirem, cada gole servindo como um lembrete da solidariedade. Assim que chegaram ao local designado, a tensão se intensificou. O ambiente estava carregado de expectativa e os sons da guerra ao longe tornavam-se cada vez mais próximos. Paulo observou seus companheiros, cada um em seu lugar, prontos para o que estava por vir. Quando a ordem de ataque foi dada, a adrenalina tomou conta. A batalha começou com uma intensidade avassaladora. Explosões e disparos ecoavam, e Paulo se concentrou em manter a calma, guiando seus companheiros. A missão era clara: proteger o flanco esquerdo do batalhão e garantir a segurança de todos. Durante a luta, a união da tropa manifestava-se de maneira extraordinária. Quando um soldado caía, outros corriam para ajudá-lo, demonstrando o espírito de camaradagem a cada ação. Conforme o dia avançava, a batalha se tornava mais feroz. Mas a determinação de Paulo e de seus homens não vacilava. Eles lutavam não apenas por si, mas uns pelos outros, formando uma defesa sólida. O cantil de barro, agora uma parte integral de suas histórias, era passado entre os soldados, simbolizando a força coletiva que encontraram. Eventualmente, com muito esforço e sacrifício, a missão foi cumprida. O grupo conseguiu repelir o ataque inimigo, mas não sem custo. Alguns soldados voltaram feridos e Paulo sentiu o peso da perda em seu coração. Quando todos se reuniram após a batalha, o cansaço era visível, mas havia também um brilho de vitória em seus olhos. Eles haviam superado o desafio e a prova de sua união era inegável. Com as armadilhas da guerra ainda ao redor, Paulo levantou o cantil de barro. Lutamos e vencemos juntos. Cada um de vocês é parte desta vitória. Honraremos aqueles que caíram e seguiremos em frente como uma família. Aquelas palavras ecoaram no coração de todos. E, apesar das dificuldades, a esperança e a solidariedade brilharam em meio à escuridão.
A batalha havia terminado, mas a jornada de camaradagem e resiliência continuaria, e eles estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir.